versículo 5, estaremos falando aí da nossa terceira aliança, a terceira aliança entre Deus e os homens. Falamos da primeira, da segunda. A primeira aliança foi a aliança edênica, no estado da inocência do homem. Toda criança, quando ela nasce inocente, não é assim? Mas de acordo com o tempo, o pecado começa a contaminar, principalmente o pecado da rebeldia. Se você não criar o seu filho, corrigindo ele ali dentro da Bíblia, na varinha, você pode ter problema no futuro. Mas quando a criança nasce, ela nasce inocente. E por isso que nós falamos da aliança edênica, do estado da inocência do homem. E semana passada nós falamos da segunda aliança também, que é a aliança com Adão após o pecado. Se você não estava na igreja, vai no nosso canal Marca da Unção, assista, porque é bênção para a tua vida. Amém? E hoje nós estaremos falando aqui sobre a aliança de Deus com Noé. Eu falei para vocês capítulo 6, versículo 5, né? Que diz assim a palavra do Senhor: viu o Senhor que a maldade do homem se havia designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Pai, fala conosco nesta manhã. Eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a unção do Teu Espírito venha sobre este lugar, trazendo, Senhor, cura nas pessoas que entraram aqui nesta manhã, enfermos, ó Deus, trazendo, Senhor, a unção da libertação, a unção, Senhor, que venha trazer salvação de alma neste lugar, tirando, Senhor, todo o peso, Senhor, na mente, tirando toda a ansiedade na alma, tirando, Pai, toda a preocupação na mente, no coração, ó Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem sido tropeço, Senhor, na mente, na alma, no coração do Teu povo, Senhor, arrancando toda enfermidade, e que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, para falar com o Teu povo. Nós estamos aqui numa jornada de aliança que o Senhor fez com o homem, Senhor. E eu estou aqui me colocando, ensinando aqui cada uma delas ao Teu povo, para que o Teu povo possa entender que a volta do nosso Senhor Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluias. Se tem crente aqui, dê um glória a Deus bem forte. Diga aleluia bem forte. Aleluias, glória a Deus. Oh Jesus. Amados, no versículo 6, então se arrependeu o Senhor
de ter feito o homem na terra. Apaga as lâmpadas, por favor. A Bíblia, nós vimos lá na primeira aliança, na aliança edênica, que tudo que Deus fez, Ele falou: tudo que eu fiz é bom. E Ele descansou no sétimo dia. Depois que ali durou mais ou menos ali uns 2000 anos, essa aliança edênica de Deus para com o homem, que era Adão. Depois veio o pecado, e o tempo foi passando. Dentro da escatologia, uma média aí mais ou menos de mais 2000 anos, Deus vê que o homem estava contaminado pelo pecado. Os homens foram quebrando todos os acordos, mandamentos, estatutos que Deus tinha delegado a eles não fazerem. A geração do primeiro filho de Noé, que nós lemos aqui, Sem, a geração de Sem não poderia casar com outros povos da terra. Só para você entender. Só que o homem se tornou tão corrupto que quebrou esse estatuto de Deus e começaram a procurar as mulheres mais bonitas. Não importava de qual tribo, de qual nação, mas eles escolhiam as mulheres mais bonitas e casavam. E ali começou a se misturar a cultura de uma nação com a nação de Israel. Começou a misturar a nação daqueles povos da época. Eu vou nem falar de Israel, porque Israel nem existia, desculpa. Então começamos a se misturar aquele povo. E Deus então olhou para a terra e viu que o homem estava cada vez mais cometendo ato ilícito, pecando cada vez mais. Então Deus fala: me arrependo de ter criado o homem é criatura. Ele não foi feito, ele foi criado. O homem é criatura. Deus se arrepende de ter criado o homem. E quando Deus olha para o homem, Ele fala: eu vou destruir o homem, mas também vou destruir todos os animais, todas as aves e todo o animal também que está debaixo das águas. Não vou deixar, eu vou fazer que volta tudo que era antes de eu ter criado o homem. Você imagina se Deus tivesse feito isso aí? Eu vou voltar a fazer tudo como era antes da criação do homem. Vai viver eu, Jesus, os anjos. Eu não preciso do homem. O homem não quer me obedecer. E ele se arrepende de tal maneira que o teu coração pesa. Ele se arrepende de tal maneira de ter criado o homem, que ele falou: eu vou acabar com a nação da terra, com o homem da terra, com os povos da terra. Mas quando ele pensa em destruir os homens, ele passa os olhos. Como eu olho para vocês aqui, quem veio deixou de vir, ele passa os olhos
E de repente ele encontra um homem chamado Noé. Noé era um homem íntegro, justo, reto, diante dos olhos de Deus. Você imagina Deus então chamando Jesus, falou: filho, olha aquele homem lá. Chamado Noé. Vocês vão entender porque esse nome se chama Noé. Pensam para nós nos dias de hoje. Vocês estão dormindo? Pensam para nós nos dias de hoje. Olha para um homem chamado Noé. Ele é um homem justo. Ele é um homem íntegro. Ele anda na nossa presença. No meio de todos os homens da face da terra, Deus encontra apenas um homem. Ele era tão justo, ele andava tanto com Deus, que nem os teus filhos conseguiram. Ele não permitiu que os teus filhos contaminassem com o pecado. Dá para você refletir a família de Noé. Sabe quando você tem 2, 3, 4 filhos, e aí de repente um é bom para você, o outro se torna rebelde. Ele começa a ser contaminado das coisas do mundo, e começa então a encher o teu corpo de tatuagem, começa a colocar brinco para todo lado, começa a colocar piercing para todo lado, e começa a sair com os jovens aí na rua, e você pensa que não, já está bebendo, está fumando, já está se drogando, porque os pais não cuidou da sua casa. Eu não aceito como pastor nenhuma justificativa de um pai, de uma mãe que tem um filho ainda de menor, abaixo dos 18 anos, falar: mãe, pai, eu não vou para a igreja, eu não quero, e você se conforma com isso, e você entrega ele para seguir os seus próprios pensamentos. Jamais eu vou me concordar com a sua justificativa. Falta a unção de Deus na tua vida, falta o posicionamento de Deus na tua vida. Porque quando eu era adolescente, com 17 anos até meus 17 e meio, o meu pai ia para a missa e me chamava, os meus irmãos, minhas irmãs, toda a família, colocava a melhor roupinha que tinha na época, colocava aqueles quichutos no pé. Conhece o quichuto? Lembra do quichuto? Colocava aquele quichuto no pé e andava 12 quilômetros para chegar na missa. Aí naquele que falava: pai, eu não vou não, vou ficar em casa. Ei. E tinha que chegar ali, eu ficava quietinho na igreja ainda, obedecia tudo ali, quietinho, não pode mexer, não pode levantar. Agora você que tem o Espírito Santo dentro de você, olha para a vida de Noé. O Espírito Santo ainda não habitava sobre a terra. Os filhos de Noé, as suas esposas, as noras de Noé, não tinha se manchado com o pecado que estava no mundo, porque Noé era um homem de Deus. Do mesmo jeito, eu vou mostrar para você, eu vou falar de vocês aqui para vocês agora, a vida de Jó. Jó também era um homem muito rico, o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos poderiam ter se perdido por tanto dinheiro que tinha, mas o teu pai, chamado Jó, os seus filhos faziam festa,
Quando acabava as festas ali, Jó ia lá, chamava todos eles, fazia um culto na casa dele, pregava a palavra para eles, orava junto com eles, e depois ia para o monte oferecer oferta em favor da vida dos teus filhos. Veja se a tua casa realmente está aliançada com Deus ou não. É fácil você entender se a tua casa está aliançada com Deus ou não, se todo mundo está andando na mesma direção, se a autoridade de Deus está na tua vida. Conheça a história da esposa de Martim Lutero. Vai lá pesquisar, conheça a esposa dela. Depois que ela morreu, vai ver quantos filhos que ela criou. E todos se tornaram pastores. E Deus olha para a casa de Noé, não vê ninguém em pecado. E olha para Noé, que Noé é justo, o homem íntegro. Quando ele passa os olhos, ele vê os 3 filhos de Noé, jovens bonitos, casados com mulheres bonitas, e todo mundo ali andando na presença de Deus. E Noé faz Deus mudar o seu plano. Diga assim comigo: a presença de Deus na minha vida pode levar outras pessoas a mudar de plano. Alguém está querendo cometer um suicídio e você chega lá cheio de Deus. O casal quer se separar, você chega lá cheio de Deus, e você muda todo o cenário. Noé mudou todo o pensamento de Deus e não destruiu o homem. Por isso que você está aqui hoje. Não é gostosa a vida? A vida não é boa, você desfrutar da vida? Graças a Noé. Antes de Cristo Jesus, graças a Noé. Talvez você nunca prestou atenção nessa história de Noé. Quando você fala de Noé, você lembra da arca. Mas antes da arca, Noé andava com Deus. Noé fez com que Deus mudasse o plano de destruir todos os homens da face da terra. E ele destruiu, mas não destruiu a família de Noé. O mundo será destruído, mas nós não seremos destruídos. Não ficará pedra sobre pedra neste mundo. Mas a igreja de Cristo, que acredita na palavra e na ressurreição de Jesus, jamais será destruído e jamais nós passaremos, porque a palavra de Deus habita em nós e nós seremos eternos com Cristo Jesus. Dá para você entender o quanto vale a pena você ter a tua casa em santidade? O quanto é importante você manter a santidade dentro da tua casa. Aqui nós vemos essa aliança de Noé, de Deus com Noé, a terceira aliança, que estabeleceu o princípio do governo humano e assegurou a continuação da vida sobre o planeta Terra. Se não fosse Noé, não haveria essa terceira aliança, para que Deus pudesse dar continuidade da vida humana na face da Terra, nesse planeta chamado Terra.
Eu quero declarar sobre a tua vida que você, em nome de Jesus, fará muitas vidas da continuidade. Pessoas que o Senhor colocará diante de ti, destruídas, pessoas sem esperança, sem expectativa, mas a unção de Deus, a presença de Deus na tua vida levará essas pessoas a viverem, levará essas pessoas a se entregar as suas vidas a Cristo Jesus e ter uma nova oportunidade e entrar nesta arca chamada salvação, entrar nesta arca chamada livramento, entrar nesta arca chamada proteção divina, a qual ninguém pode tocar, nesta arca espiritual que nós estamos vivendo no dia de hoje. Eu declaro esta unção sobre a tua vida, de você e a tua casa andar na presença de Deus, e você abrir as portas da tua casa, e pessoas chegarão e serão transformadas. Abra as portas da tua casa, faça da tua casa um trono de Deus, restaura as famílias ali. Eu moro dentro de um condomínio, mas quantas pessoas já foram na nossa casa sem avisar, sem nada, pedindo socorro? Pessoas que moram dentro do próprio condomínio. Eu não sei como as pessoas sabem que eu sou pastor. Muitas vezes eu sou um vendedor de queijo, de biscoito. Até os porteiro novo que entra, e quando eu ligo lá, olha, vai chegar uma pizza, tá bom, senhor pastor. Eu falo, Jesus. Mas eu trato todo mundo bem. Aqui nós vemos aonde Deus deu a continuação da vida humana na terra por causa de um homem chamado Noé. Muitas pessoas poderão herdar o reino de Deus por causa da tua vida. Agora vamos aqui, capítulo 9, do versículo 1. Vamos começar a pregar agora, como apenas uma tradução. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a. Depois que você faz uma aliança com Deus, os caminhos para a tua vida se abrem. Depois que você faz uma aliança com Deus, as portas se abrem. Deus falou: Noé, agora seja fecundo, multiplica, enche a terra, porque eu te abençoarei. Agora a tua aliança não é uma aliança solitária. Você andava na minha presença e eu não tinha observado. Você era um homem justo, eu não tinha observado. Você era um homem reto, eu não tinha observado. Mas agora eu te encontrei no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio do lamaçal do pecado. Agora você tem uma aliança comigo. Agora eu vou te abençoar. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Abençoou Deus após a aliança. Oh, glórias! Agora eu comecei a pregar. Você tem uma aliança com Deus? Pergunta para o teu irmão: qual é a tua aliança com Deus? Porque vocês falaram para mim agora que vocês tinham. Agora responde para ele: qual é a tua aliança?
Noé tinha uma aliança, por isso Deus o abençoou. E abençoou também os seus filhos. Vejam a grandeza de Deus sobre a vida de Noé. No versículo 8 diz assim: disse também Deus a Noé e a seus... Está dormindo todo mundo. Disse Deus a Noé e também aos seus... Não tem meio termo não. Não tem meio termo. É promessa. É eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A bênção de Deus que está sobre a minha vida está sobre o meu filho. Olha o que ele fala no versículo 8: e disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus estava dizendo: Noé, eu estou estabelecendo uma aliança, eu estou afirmando uma aliança, que eu te abençoarei, e abençoarei também a sua descendência. Diga comigo: descendência. Grava esta palavra, decora ela, porque no final ela vai voltar. Ela vai voltar. Abençoarei você e a tua descendência. No versículo 12, ele fala: disse Deus, este é o sinal da minha aliança. Deus está falando de aliança com quem? Com Noé. Vou repetir: disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco. Olha só: para perpetuar gerações, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecerá o arco. Nós chamamos de arco-íris, não sei por que esse negócio do íris, mas a Bíblia fala apenas do arco. E você sabe o significado das cores? Você consegue contar todas as cores do arco-íris? Você sabia que o arco, vamos falar do arco-íris para você entender melhor, né? A Bíblia fala do arco. Você sabia, nós estávamos aqui em cima da igreja esses dias, na sexta-feira, e o arco-íris apareceu no chão para nós. E eu comecei a observar ali e ainda falei: olha quantas cores tem. As cores ali são todas que você possa imaginar. Tem ali, representando a bênção do Senhor sobre a descendência de Noé. Todos que crerem em mim e andar na minha presença será abençoado, e terás a minha aliança entre ele e eu, entre eu e ele. E ele continua dizendo aqui, versículo 15: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Não haverá mais dilúvio. Pode chover, pode cair água, mas o dilúvio não voltará mais. É promessa do nosso Deus. Versículo 16: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei
e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda carne que há sobre a terra. Diga assim: Deus jamais esquecerá de mim. Vamos levar para o lado espiritual. Deus olha para as nuvens e vê o arco como aliança entre o homem e ele, para que a terra não seja mais destruída com água. Agora imagina hoje, nos dias de hoje, qual é a aliança que nós temos com Deus? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos, como está lá em Hebreus 10, o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, que nos dá acesso à sala do trono do Pai. Como que nós podemos nos perder? Fala para mim. Quando você lê Bíblia, você estuda Bíblia, você come a Bíblia, você ora, você jejua, você busca a presença de Deus, como que você vai se perder? Não tem como, igreja. Eu me converti com os meus 22 anos, 21 para 22 anos. Eu era um jovem musculoso, lutava taekwondo, lutei 10 anos taekwondo. O que não faltava para mim eram moças, mulheres bonitas, que eu nem acreditava de tanta mulher bonita que eu pegava. E eu, quando eu me converti, eu enterrei tudo isso no lamaçal do inferno e falei: jamais voltarei para o vômito. Nunca desviei dos caminhos do Senhor, porque lia a palavra todos os dias, comia a palavra todos os dias. A minha mãe até me xingava, mas eu não parava de ler a Bíblia, eu não parava de orar, eu não parava de chorar na presença de Deus. Eu, novo convertido, fui batizado no Espírito Santo. No dia que eu fui batizado nas águas, batizado na hora do louvor, eu não precisei que ninguém colocasse as mãos na minha cabeça e ficasse ali meia hora, 40 minutos orando por mim, não. A sede era tão grande por Deus, que eu, na hora do louvor, eu fui batizado. Falei: quero ser um diácono. Mas antes de eu ser um diácono, eu já comecei a subir nos montes, lá em Cotia, com o pessoal da igreja Renascer em Cristo. Já comecei a ver graveto com a glória de Deus ali pegando fogo. Eu passava a mão na terra ainda com meus 22 anos de idade, já saía fogo das minhas mãos. Como que vai ficar para trás uma pessoa dessa? O homem se esfria por falta de presença de Deus. O homem se perde por falta de conhecimento. A Bíblia é o maior livro do mundo, é o livro mais rico que existe na face da terra, que cura, liberta, sara, salva, tem direção para casamento, tem direção para filhos, para adolescentes, para jovem, para velho, e leva você indo para... Está tudo aqui, igreja. Prosperidade, bênção, está tudo dentro da Bíblia. Por que você não lê a Bíblia? Você está perdendo um monte de coisa na tua vida. E Deus aqui, Ele faz esta aliança com Noé. E no versículo 17, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra.
Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou a terra. Sabe quantos anos Noé viveu? Na lata, quem sabe? 1, 2, 3. Então ninguém sabe. 950. Quem foi o homem que mais viveu na terra? 1, 2, 3. Quantos anos? Quantos anos? Ninguém sabe. 300? 969 anos. 969 anos viveu Matusalém. Em seguida veio Noé com 950 anos. Quer viver bem? Anda na presença de Deus. Quer que Deus prolongue os seus dias? Faça a obra de Deus. Deus vai te dar livramentos. Deus vai prosperar os teus caminhos, porque Ele sabe que você ama estar na casa dEle. Ele sabe que você ama ganhar almas para Ele. Ele sabe que você ama cuidar da casa dEle. Deus vai cuidar de você também. Agora, para concluir esta mensagem, nós falamos sobre a palavra descendência. Vamos repetindo? Não, todo mundo, por favor. Ainda está fraco ainda, mas tudo bem. Quando o seu time faz gol, você grita muito mais, né? O meu filho, por exemplo, me joga lá no teto de casa. Descendência. Agora diga comigo: Noé. É um nome profético. Quem sabia disso? Por isso que você tem que vir todos os domingos. A igreja está linda hoje, está cheia. Venha para você aprender. Deus falou que abençoaria a descendência de Noé. E por que o pai de Noé colocou esse nome chamado Noé? Olha só como Deus trabalha na mente, no coração do homem. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, vamos voltar. Capítulo 5, versículo 28. Amém? Acharam? Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé. Olha só, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Olhem para mim, sem se perder. Meleque coloca o nome do teu filho no nome de Noé, e ele profetiza. Olha só, ele lança uma palavra profética aqui no versículo 29, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas. Ele lança uma palavra profética que da descendência de Noé sairia o Salvador
que o homem estava vivendo e viveria para frente. Ele estava declarando ali sobre aquele nome chamado Noé, que da descendência de Noé, o nosso Salvador viria, morreria na cruz e seria ressuscitado, e um dia Ele vai nos tirar desta fadiga que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa é a aliança de Deus com Noé. Quando você é um pai inteligente, você estuda o significado para você colocar na vida do teu filho. Você é cristão. Ah, mas esse nome é esquisito, mas é bíblico. Não que vai mudar a história da tua vida, mas é melhor para você. Então esse homem aqui chamado Lameque, ele colocou o nome de Noé e profetizou o futuro, porque ele já tinha visto ali o quanto o pecado tinha destruído a terra. E essa palavra profética que ele lançou sobre Noé fez com que Noé viesse viver uma vida justa, correta, íntegra e andar na presença de Deus. Se ele tivesse lançado uma palavra de maldição sobre a vida de Noé, Deus não ia encontrar ninguém justo na terra. Dá para você capitular, dá para você imaginar o quanto esse homem aqui chamado Lameque foi inteligentíssimo. Ele olha para a terra e não via solução mais. Deus já estava se arrependendo de ter criado o homem, mas ele fala: eu vou colocar o seu nome Noé. Da sua descendência vai sair o homem que vai libertar, tirar o homem dessas fadigas, que muitas vezes nós vivemos fadigados sim. Não adianta nós dizer que não, porque nós vivemos sim. Tem dia que você não quer saber nem de lavar um prato na tua casa. Tem dia que você não quer entrar no seu carro para ir trabalhar, não quer pegar a sua moto. Tem dia que você fala assim: por que esse dia existiu para mim hoje? Se eu pudesse, eu passaria o dia todo dormindo. Fadiga, cansaço, estresse, ansiedade, preocupações. Mas esse homem aqui chamado Lameque, ele foi usado por Deus. Eu posso declarar que ele foi usado por Deus, porque ele coloca um nome profético sobre a vida do teu filho, mostrando o futuro, sendo resgatado pelo Criador. E Deus abençoará o teu futuro, Deus abençoará a tua vida. Deus vai tirar você, Deus vai me tirar, Deus vai nos tirar um dia desta terra, desta fadiga, e nos dará descanso, porque nós continuaremos andando na sua presença. E para concluir, esse Noé não parou por aqui. Quando você tem um nome profético, esse nome é citado. Quando você tem um nome abençoado, o teu nome é citado. E quando você é uma pessoa abençoada, o teu nome é citado. Para nós terminar essa mensagem agora, vamos lá para Mateus 24. Mateus capítulo 24 e versículo 37 e ao 39.
nós já vamos orar. Vinte e 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Senhor. Deixa eu repetir que eu me perdi. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele faz uma comparação. Assim como as pessoas não acreditavam na pregação de Noé, Noé pregou 120 anos a mesma mensagem, dizendo: vai vir um dilúvio, e aquele que não entrar na arca morrerás. Mas naquela época nunca tinha caído uma gota de orvalho das nuvens, subia aquele orvalho só da terra. Como o homem poderia imaginar que um dia poderia chover tanto que causasse um dilúvio? Mas do mesmo jeito é o mundo. Eles pensam também assim. Esses crentes são doidos, eles são malucos. Como que eles podem dizer que Jesus vai voltar? Porque eles não acreditam nem na ressurreição de Cristo. E eles estarão bebendo, dando festa, casando, gastando milhões nos casamentos, aqueles que são riquíssimos. Mas de repente, quem fez aqui que participou do estudo bíblico que eu dei, mas de repente a igreja do Senhor ouvirá o som da trombeta. Quem vai ouvir vai ser a igreja, não vai ser o mundo. Preste atenção nisso. São detalhes da Bíblia. Quem vai ouvir o som da trombeta vai ser a igreja. E quando nós ouvirmos o som da trombeta, nós seremos arrebatados. Quando nós formos arrebatados, avião vai cair, carro desgovernado, vai ficar todo mundo desesperado. Isso é questão de milésimo. Aí Jesus vai aparecer nas nuvens, aonde a Bíblia fala que todo olho verás, e se lamentarão, porque a igreja já subiu. Aqueles que vão ver vão lamentar e dizer: a palavra se cumpriu e eu vacilei. Vocês são tão inteligentes, vocês amam tanto a mim. Quem quer me ver subindo para o céu? Levanta a mão. Misericórdia. Um monte de gente que quer me ver subindo. Até a pastora. Não. É mais rápido
que um piscar de olhos. Aonde quer que você esteja, você será tomado, dirigindo, trabalhando. Imagina você trabalhando ali, de repente você some. Eu não sei se a roupa vai ficar no lugar ou não. Eu só sei de uma coisa, que o nosso corpo será transformado em glória. Você imagina eu aqui pregando, de repente, e aquele que não estiver preparado dizer: o pastor falou. Eu gosto do irmão Divaldo quando ele canta aquele louvor: aonde está aquela igreja barulhenta? Aonde está aquele povo barulhento? Cadê aquele povo chato? Mas era um povo de paz, era um povo que não causava violência, era um povo que tinha ética, era um povo que respeitava o espaço do outro, era um povo que respeitava os mais velhos, era um povo que tinha alegria no coração, sem precisar beber, sem precisar se embriagar. Era um povo feliz, com dinheiro, sem dinheiro. Cadê aquele povo? Todo ano verás e se lamentarão, porque a igreja vai subir é no barulho do trono, tocar o som da trombeta. Coloca o som da trombeta aí. Tá com a coragem aí, tá igual um namorado para vocês. Canta não. Coreano ainda. Nesse momento, a igreja está subindo. Sabe por quê? Esse som da trombeta, ele é um som espiritual. Ele é um som espiritual. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Ouvido espiritual, porque ouvido carnal todo mundo tem. Isso eu chamo de riqueza da Bíblia, que nós examinamos. Quando esse barulho estiver acontecendo, o mundo não vai ouvir, porque a igreja está sendo transformada, arrebatada, transladada, transformada nos ares, encontrando com Cristo e aqueles que foram mortos. Presta atenção. Sabe por que esse som é espiritual? Sabe por que o som da trombeta ele é espiritual? Porque os mortos ouvirão e serão arrebatados primeiro, depois dos vivos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Leia para você ver. É um som espiritual. E depois que tudo estiver acontecendo, o Jornal da Globo anunciando para os hipócritas, os fariseus, o Jornal da Record, SBT, Bandeirante, Jovem Pan, esses jornal corruptos estará anunciando, e de repente o repórter vai dizer: ao vivo, eu estou aqui
engarrafado. Eu não posso ir nem para frente nem para trás, porque tem uma multidão de carros aqui à minha volta, mas não tem ninguém dentro. Eu estou preso, não tem para o que fazer. Não tem nem como vocês mandar um helicóptero, que não vai ter como me resgatar. Eu estou trancado dentro do carro, mas eu vejo nas nuvens. Anuncia aí para todo mundo olhar para a nuvem, porque tem um homem em semelhança, o Filho de Deus, o nosso Rei. Ele vive e virá. Você quer ouvir o som ou quer ver Jesus nas nuvens? Muitos estarão dando festas, mas aquele que é filho estará vigiando. Vamos orar, vamos falar com Deus.